hoje, por exemplo, é um dia que de muito conteúdo, para a gente não demorar tanto, tá? Então, finalizando, eu vou fazer igual eu fiz ontem, finalizando, vou colocar um textinho de agradecimento para vocês e vou enviar tudo que eu mostrei aqui para depois vocês se organizarem com esses recursos. Então, permaneçam nos grupos de WhatsApp, tá bom? Pelo menos enquanto estivermos aí nesse período de jornada, vai ser o nosso canal de comunicação. Outra coisa, a jornada foi disponibilizada ontem, o dia de ontem foi disponibilizado hoje por conta de toda essa situação que aconteceu, tá? Desse imprevisto. A gente correu muito para conseguir preparar o vídeo e está disponibilizado hoje. Eu não costumo disponibilizar a gravação da jornada na mesma semana, na mesma hora, no mesmo dia, nananã. Quem fez a primeira jornada sabe, porque dá muito trabalho para a gente precisa de um tempinho para organizar vídeo, enfim, deixar tudo ok para que vocês consigam acompanhar. Por que eu estou falando isso? Hoje eu recebi muitas mensagens me pedindo, e vai ficar gravado. Eu sempre gravo, vocês sabem que sempre é gravada, mas eu não garanto que vamos conseguir disponibilizar em tempo hábil, correndo, porque a gente tem uma série de outras coisas aí que precisam ser organizadas. Então, se organizem para participar ao vivo aqui da jornada. Amanhã é o nosso último dia. Hoje a nossa aula é sobre educação inclusiva para alunos com TEA. Vamos falar de educação inclusiva. Amanhã é a nossa super aula de planejamento escolar. Então, o famoso, a cereja fica para o final, né? O melhor fica para o final, a cereja do bolo no final. Enfim, então amanhã vai ser o nosso encerramento, e eu vou enviar o link dos certificados para todo mundo que está participando, que participou, que vai estar aqui amanhã. Eu vou entender, né, dentre todos os participantes, e vai ser enviado um link ao final da jornada no próprio chat. Então, estejam presentes, tá bom? Porque aí eu vou explicar como é que vai funcionar essa parte amanhã, na jornada de amanhã, tá bom? Então, daqui a pouquinho eu vou dar uma olhadinha aqui no que o Ronaldinho está colocando, mas acho que ele está sinalizando quanto a alguma dúvida de vocês, para que vocês enviem no WhatsApp dele. Não precisa mandar o e-mail aqui no chat, tá bom? Chamem ele no suporte, que ele está sempre disponível para atender todo mundo, tá? Então, vamos lá começar oficialmente. Sejam bem-vindos, eu estou muito feliz. Quando tudo acontece bem, dá um alívio, né? Um alívio de felicidade mesmo, porque as coisas vão fluir. E hoje nós vamos falar de um assunto que me é muito sensível, que é minha área de atuação, tanto na clínica quanto na escola, porque enquanto psicólogos a gente precisa ter um entendimento mínimo que seja de educação inclusiva, e é o que nós vamos conversar hoje. Ontem eu já me apresentei para vocês, então hoje eu vou dispensar um pouquinho as apresentações. Mas para quem está chegando hoje, não conseguiu ver a aula de ontem, eu sou Tatiane Fernandes, sou psicóloga escolar e educacional. Atuo com educação aí há mais de 8 anos, atuo na clínica com autismo, sou mestre em psicologia, tenho um currículo extenso, não dá para falar desse currículo todo aqui. E vamos seguir. A nossa aula de hoje, o nosso segundo dia de jornada, é para a gente conversar sobre educação inclusiva. Educação inclusiva que é tão importante, tão necessário, e a gente tem tão em voga, né? Um tema que cada vez mais a gente precisa se aprofundar, e não é se aprofundar só para ser o melhor do mundo, nananã. Não, é se aprofundar para conseguir oportunizar aquilo que a gente falou na aula de ontem. Lembram lá quando eu falei do papel do psicólogo? Oportunizar, potencializar um desenvolvimento integral do aluno. Como é que eu vou oportunizar o desenvolvimento integral do meu aluno se eu não tenho entendimento mínimo de educação inclusiva?
Enfim, como é que eu vou oportunizar isso, né? Então, é importante que quando a gente pense nesse oportunizar o desenvolvimento integral, a gente pense em todas as crianças, típicas ou atípicas. Senão a gente deixa aí de fazer uma educação, um trabalho verdadeiramente inclusivo. Mas vamos lá. Começo aqui com esse questionamento. Você conhece a Lei Brasileira de Inclusão aprovada em 2015? Essa lei que é conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência, que trata de diversos aspectos relacionados à inclusão das pessoas com deficiência. O sistema educacional, como eu falava anteriormente, ele deve ser inclusivo em todos os níveis. Então, pessoal, depois vocês vão procurar essa lei, vão se aprofundar. Eu não trouxe aqui para a gente se aprofundar tanto, mas no capítulo 4, essa lei ela vai abordar o quê? Que o acesso à educação, ele vai trazer avanços importantes, como, por exemplo, a proibição da cobrança pelas escolas de valores adicionais que era cobrado, né, pela implementação de recursos de acessibilidade, por exemplo. Então, essa legislação, nesse trecho, vai dizer que o sistema educacional, ele precisa ser inclusivo em todos os níveis, né? E vai alterar aí algumas questões que eram naturalizadas anteriormente. Estudos apontam que as mudanças na educação para pessoas com deficiências foram iniciadas aí a partir do final do século XX. Aí eu trouxe uma contextualização, vocês sabem que... Só um pouquinho, deu uma microfonia aqui. Já? Vocês sabem que eu gosto de estar sempre contextualizando as coisas aqui para vocês, trazendo dados, porque psicologia é ciência, nós trabalhamos com ciência, e nós somos ciência, e a gente precisa contextualizar tudo aquilo que a gente está conversando, tudo aquilo que a gente está discutindo. Então, aí eu trouxe essa contextualização de Motoan, onde ele fala assim: numa volta na história da educação especial, como falava-se anteriormente, né, verifica-se que a busca pela cientificidade, a partir do século XX, priorizou a deficiência. Preste atenção nessa fala desse autor. Priorizou a deficiência e a excepcionalidade em detrimento do processo educativo, calcada em tendências que via a normalidade como totalidade do indivíduo. A busca se voltou para o conhecimento específico sobre as características próprias ou geradas pela anormalidade. Ou seja, para se conhecer a criança deficiente, seria suficiente que se aprofundasse, olha isso, gente, para se conhecer a criança com deficiência, seria suficiente que se aprofundasse no estudo da deficiência em si e das manifestações decorrentes dessa diferença em relação às demais. Hoje, nós já sabemos, né? Por favor, hoje nós já sabemos que isso nunca fez e nem faz sentido. E aí, o que aconteceu, pessoal? Mais tarde, os novos paradigmas da ciência, eles começaram a defender o fim das certezas absolutas que determinavam e diversas vezes prognosticavam as condições de aprendizagem, de vida e, consequentemente, de oportunidades que eram retratadas nesse modelo aí mais segregativo. E aí, a partir disso, surgiram novos estudos baseados num princípio de a gente mudar esse direcionamento, de mudar esse olhar. Então, assim, turminha, o que a gente vê hoje... Eita, que meu celular tá aqui nervoso, acho que é vocês me marcando. Deixa eu colocar aqui no mudo. Pessoal, estou vendo que estão me enviando e-mails aqui também. Eu não tenho como resolver essas questões técnicas, tá bom? Só
um parêntese rapidinho. No grupo do WhatsApp de vocês, tem o número do Ronaldo. O Ronaldo é o nosso suporte, ele dá toda atenção, ele consegue responder vocês com calma, consegue, ele que está cuidando de toda essa parte técnica da nossa jornada, que está conversando com vocês nos e-mails. Eu envio gradativamente ali, eu sempre sinalizo, oi, aqui é a Tati. Então, nessas mensagens sou eu, tá? Nas outras é sempre o Ronaldo. Então, enviem aí os seus e-mails, por gentileza, para o contato dele, tá bom? Que tá salvo. Foi ele quem mandou o link da jornada, para ficar mais fácil de identificar no grupo. Foi ele que enviou o link da jornada, tá bom? E aí só clique e responde ali para ele. Então, deixa eu voltar aqui meu raciocínio. O que a gente percebe hoje na nossa realidade aqui no Brasil, né? Que o processo de inclusão, ele deveria, o que a gente sabe, na verdade, é que o processo de inclusão das pessoas com deficiência, ele vai surgir como resposta há séculos. Eu costumo dizer que respostas até de reparação mesmo, há séculos de exclusão. Então, as posturas e atitudes excludentes, elas foram, por diversos anos, dando espaço e segregando mesmo alunos que mereciam, por direito, ter os seus direitos respeitados ali. Então, mesmo que a legislação já garantisse esses direitos há muitos anos, né, há muito tempo atrás, somente no final aí do meados do século XXI, a gente já tem algumas literaturas que trazem nesse pensamento ali temporal, meados do século XXI, que as estruturas, que as posturas e que as atitudes começaram a mudar em prol da garantia dos direitos da pessoa com deficiência. Mas vamos combinar, né? Ainda hoje a gente sabe que nem sempre é efetivado na prática. Eu ouso dizer que, na maioria das vezes, não é efetivado na prática. São pouquíssimas escolas hoje que a gente percebe um cuidado, uma atenção verdadeira ali com processos de educação inclusiva. Não é anormal a gente saber notícias de escolas que sinalizam que não tem mais vagas, por exemplo, quando descobrem que o aluno tem autismo. Hoje, o mais natural, principalmente as escolas, estão com pânico de crianças com TEA, né? Por isso que eu lancei esse curso de inclusão voltada para crianças com autismo, porque parece que é um desespero generalizado. Não é incomum as mães irem matricular as crianças e chegar na hora da matrícula, quando envia ali a série de documentações, principalmente na rede privada, e sabem que a criança tem TEA, de no dia seguinte, não tem vaga, quebrou a sala, caiu, abriu um buraco na sala, de inventarem qualquer desculpas. Eu acompanho diversos casos assim aqui no consultório, de processos mesmo, né? Da família colocar e sinalizar ali para a escola e trazer para mim, na maioria das vezes, essas situações que vivenciam. Então, esse nosso momento é para que nós somos hoje aqui nessas 3 salas, em média, sei lá, 500, 400 pessoas, para que nós saiamos daqui hoje como pessoas, como psicólogos, que vão realmente propor essas mudanças. É difícil, gente, é muito difícil. Hoje eu estava conversando com uma moça no Instagram, ainda não estou dando conta de responder todo mundo, mas ela me falava, Tati, muito desafio, né? Eu não tenho abertura, não tenho isso, não. É desafiador. Mas, como a gente falava na aula anterior, a gente precisa gradativamente vencer essas barreiras com acolhimento, né? Mostrando qual é o verdadeiro papel da psicologia escolar, para a gente ir vencendo um degrau de cada vez, tá? Mas, principalmente quando o aspecto aí toca na educação inclusiva. Então, outro ponto que eu quero deixar claro aqui e deixar fixado na cabeça de vocês é a elaboração da Declaração de Salamanca, que esse documento, eu trouxe aqui um trecho, deixa eu passar esse slide. Aqui. Pronto. Então,
Esse documento, ele foi um marco, pessoal, é muito importante a gente saber disso, pesquisem isso depois. Ele foi um marco que transformou a educação a nível mundial. Esse documento, ele foi construído para reforçar, para salientar a necessidade da inclusão, da verdadeira inclusão das pessoas, da criança, do aluno com deficiência. Então, no âmbito educacional, além de garantir acesso, existem outros aspectos que vão permear a presença do nosso aluno ali com deficiência, do nosso aluno atípico. Então, é muito importante a gente estar atento a isso. E esse documento, ele reforça essas ações quando ele traz, por exemplo, acessibilidade. Tem muitas escolas que não possuem aí essa acessibilidade. Esse documento de Salamanca, ele deixa isso claro. Então, questões que ainda estão latentes nos espaços escolares, ele vem e cobra, né, e coloca como um ponto que é necessário. Então, assim, de acordo com essa declaração, a escola que segue os princípios da inclusão, ela deve, então, bora aqui ver o que a própria declaração fala. A escola deverá acolher todas as crianças, independente das suas condições físicas, intelectuais, sociais, emocionais, linguísticas ou outras. Deve acolher crianças com deficiências e crianças bem dotadas, crianças que vivem nas ruas e que trabalham, crianças de população distantes ou nômades, crianças de minoria linguísticas, étnicas ou culturais e crianças de outros grupos ou zonas desfavorecidas ou marginalizadas. Então, eu coloquei aí a página para vocês, de onde vocês encontram esse trecho na Declaração de Salamanca. Gente, isso é muito bonito, né? Vamos combinar, é muito bonito e a gente precisa fazer valer isso na prática, isso precisa ser efetivado na prática. Então, se a gente for pensar, a inclusão, ela pressupõe, além desses aspectos que a gente já mencionou, de acessibilidade, de atendimento educacional especializado, que é o mínimo, né? Flexibilização de currículo é o mínimo. Ela conta também, ela precisa contar com aspectos subjetivos, como a diversidade do sujeito, as suas capacidades para além das suas limitações, a desconstrução desses estereótipos de normalidade, de anormalidades, as relações que vão se estabelecer entre professor e aluno. Então, a escola inclusiva, ela precisa olhar para o aluno procurando sempre, sempre, sempre desenvolver as suas potencialidades e não olhar como foco principal para as suas limitações ou para as limitações da sua deficiência. Só um minutinho. Traga minha garrafinha de água, que eu esqueci. Por favor, lá no frigobar. Seguindo. Mas, infelizmente, né, nós não temos essa prática ainda. A grande realidade das escolas, na verdade, hoje são escolas que não vivem essa verdadeira inclusão, né? Eu publiquei essa imagem que eu coloquei aqui para vocês agora, tem um tempinho, no meu Instagram, para quem ainda não me segue, né, não me acompanha, é o @psicóloga escolar. Tem um tempinho que eu coloquei essa imagem lá, para a gente pensar, para a gente discutir, para problematizar mesmo. E aí, se a gente for, pessoal, né, através dessa imagem, se a gente analisar essa imagem, então, através dela, a gente pode verificar um dos desafios a serem enfrentados, né? Essa diferença de paradigmas que acreditamos ser inclusão, que na verdade é exclusão, no qual o ser humano, a pessoa, ela deixa de ter seus valores reconhecidos. E aí a gente tem aqui a segregação, onde acontece essa separação das pessoas com deficiência. A integração, mais aqui nesse cantinho da figura, no qual há condições para as pessoas com deficiência, obrigada, participarem aí das mesmas atividades que as demais. Então, nada disso é inclusão. Inclusão, olhem, vamos pensar no que a gente está conversando sobre inclusão. Inclusão é onde é garantido o acesso das pessoas com deficiência com autonomia, em qualquer lugar, em qualquer espaço. Inclusão é o meu aluno
com autismo está na sala de aula com as outras crianças que estão aprendendo também, as crianças típicas e crianças atípicas, ele está aprendendo as vogais, não trouxe nenhuma vogal aqui. Um minutinho que eu vou pegar um joguinho que eu tenho de vogais que está bem pertinho de mim. Então, pessoal, eu estar ensinando as vogais para minha turma, para minha turminha ali, para todos, sabendo que eu tenho um aluno atípico, um aluno com autismo, que vai ser o nosso foco aqui de diálogo hoje. E não adianta eu estar aqui na lousa, ó, se eu não tenho aqui o material adaptado para ensinar o meu aluno, para trabalhar com esse aluno, que é o que eu vou ensinar para vocês daqui a pouquinho, do nosso método fônico, né, o método das boquinhas, que eu estou ensinando os meus alunos, mas eu estou aqui, ó, com material adaptado do meu aluno atípico. E ao invés de eu estar aqui, e o meu aluno atípico está pintando na sala, isso não é inclusão, não. Isso não é inclusão. Identifiquem na figura aí que eu trouxe para vocês o que isso seria. No máximo, uma integração. Ele está ali na sala. Opa! O que aconteceu? Tem Bruna Prado apresentando, gente. Tirou a minha apresentação. Só um minutinho, gente. Alguém apresentou aqui na sala 3 e me atrapalhou. Mas eu não... Tá eu de novo? Eu voltei a apresentar? Tá tudo, Tati, normal. Está ok? Beleza. Então, eu vou continuar. Normal. Perfeito. Eu vi que apresentou outra coisa, me assustei. Então, não adianta, pessoal, eu estar, por exemplo, aqui, né? Todos os alunos na sala, e o meu aluno atípico com TEA, por exemplo, está pintando não tá enquanto eu estou ensinando desculpa. as vogais para os outros alunos. Isso não é inclusão. Inclusão é eu Desculpa estar interromper, mas saiu o slide. Peraí, calma. Está dizendo que o slide não está apresentando. Eu vou parar e vou voltar. Tá? Tudo bem. Calmem, tá tudo certo. Pronto. Pronto, só um minutinho, pessoal. Pronto. Opa. Tudo certo. Ok, obrigada. Voltou, tá tudo ok para todo mundo. Vamos continuar. E aí, se a gente pensar no cenário da verdadeira inclusão, né? Eu estou aqui ensinando as vogais e eu estou com o meu material adaptado. O meu aluno atípico, o meu aluno com TEA, ele não está pintando enquanto eu estou ensinando, ele está aprendendo as vogais também, mas ele está aprendendo de maneira adaptada. Adaptar não é facilitar a vida do aluno, não. Eu falo isso em um dos módulos do meu curso de inclusão, no nosso módulo de adaptação. Não é facilitar a vida do aluno, é eu permitir que ele tenha as mesmas chances de aprender que o meu aluno típico. E aí, se eu estou ensinando as vogais, eu já tenho o meu método das boquinhas. Eu estou aqui, ó. Olha só o movimento da boca. Se eu sei que meu aluno é visual, ele está vendo, ele está aprendendo. Olha o movimento, olha para onde ele vai olhar. O método já ensina o movimento que eu tenho que fazer. Para depois esse aluno repetir. E aí, na maioria das vezes, eles aprendem também tocando na boquinha e fazendo o movimento. E aí eu venho para o movimento do E aí o meu aluno ele vai generalizar e vai aprender desta forma, tá? E eu já vi escolas, né? Eu trabalho em algumas escolas que eu treinei esse método de alfabetização que os professores utilizam para ensinar a turma toda.
Isso é inclusão, tá? Então, a gente precisa ter esse cuidado para a gente não confundir o que a gente está fazendo na escola e achando que a gente está incluindo, e, na verdade, a gente está fazendo qualquer coisa aí, menos inclusão, tá? Então, aí eu coloquei para vocês que o professor que trabalha na perspectiva de uma educação inclusiva é aquele que prepara atividades diversas para todos os seus alunos, mesmo que trabalhando o mesmo conteúdo, e não aquele que ministra um ensino que seja diferenciado apenas para alguns. Isso sim é pensar nessa verdadeira inclusão. Então, o professor ele vai preparar essas atividades para todos os seus alunos, mesmo que ele tenha que ajustar, mesmo que ele tenha que fazer uma adaptação, está todo mundo vendo e aprendendo a mesma coisa. O que é importante a gente pensar também, não sei se a gente tem, na verdade, como psicólogos escolares, né, nós somos as pessoas que vão instrumentalizar os nossos profissionais em sala de aula, os nossos professores, a nossa equipe, isso faz parte do nosso fazer, essa instrumentalização. Tá? Então, um outro desafio que eu observo muito, pessoal, quando a gente pensa nessa educação inclusiva, nessa educação verdadeiramente inclusiva, é em relação aos nossos professores, aos nossos docentes. Muitos professores se queixam por não se sentirem preparados para trabalhar com esses alunos. Então, eles acreditam que é muito dificultoso, que precisem aí de uma mega formação, e aí eles acabam resistindo ao acolhimento desse público, acabam resistindo a ter alunos atípicos em sala de aula, porque eles acreditam, na maioria das vezes, que isso pode prejudicar a aprendizagem ou o seu desenvolvimento em sala de aula. O que eu quero deixar claro aqui para vocês hoje? Não existe, não tem como, sabe o meme que tem no Instagram, tem o Reels no Instagram, não tem como? Então, vamos memorizar isso. Não tem como, pessoal, não tem como a gente propor uma educação inclusiva, onde se coloquem crianças atípicas em salas de aulas regulares, sem que o professor tenha uma formação mínima que lhe possibilite trabalhar com esses alunos. Não tem como. Então, não adianta a gente querer levantar a bandeira da inclusão na nossa escola, falar da inclusão e querer enfiar a goela abaixo do professor, se a gente não preparou o mínimo de formação para esse docente. Lembra que eu falei ontem que nós não somos fiscais dos professores? E também nós não somos ali, sei lá, o mega superior para só estar botando as coisas na costa do professor, não. O psicólogo, ele precisa ter esse cuidado, né? Ele precisa ter esse cuidado de instrumentalizar o professor. Eu dou demanda para o meu professor, mas eu preciso instrumentalizar. Depois que eu instrumentalizo o meu professor, aí sim eu venho com todas as minhas, né, professor, e aí? Aí eu cobro o professor. Enquanto isso, eu não tenho como fazer isso, tá? E a gente só sabe disso quando a gente entende quais são as demandas da nossa escola. Então, é o nosso papel instrumentalizar, não é a gente que vai para a sala de aula fazer pelo professor, não é a gente que vai para a sala de aula segurar na mão, não, mas sou eu, é minha responsabilidade, enquanto psicólogo escolar, instrumentalizar o meu professor para que ele seja capaz e para que ele se sinta preparado o suficiente para conseguir conduzir uma sala de aula com crianças típicas e atípicas, com crianças, tá? Então, eu pus aqui para vocês um pouquinho do nosso conselho, o Conselho Federal de Psicologia, através da resolução número 13/2007, denota competências ao psicólogo escolar em conjunto com a equipe. O processo de inclusão escolar envolve diferentes atores. A atuação do psicólogo escolar, ela
ela dar-se em equipe interdisciplinar, auxiliando na avaliação, na elaboração, na implantação de políticas educacionais, na reformulação de projetos políticos pedagógicos, e no desenvolvimento de novos métodos educacionais, abarcando seus conhecimentos com os demais profissionais de educação. Então, nosso papel, o papel do psicólogo escolar, ele é pensado a partir de políticas públicas de proteção à infância e adolescência. Logo, pessoal, promover a inclusão escolar é planejar ações de formação e de atuação que vão inserir os nossos profissionais da escola em novas esferas de compreensão e de vivência do que seria essa postura aí inclusiva, nas quais eles têm oportunidade de questionar, de refletir, de elaborar, de criar ações cotidianas, onde eles se vejam seguros o suficiente para conseguir aí construir uma prática verdadeiramente inclusiva. Então, é urgente que cada um que está aqui hoje, que nós juntos, enquanto psicólogos escolares, pensemos juntos em condições que possibilitem aos professores se posicionar, discordar, concordar, onde os professores tenham espaço de voz, de fala, de tirar dúvidas e se sintam acolhidos e seguros sobre as suas reais possibilidades de ações, tá? Então, a psicologia escolar, ela vem contribuindo no processo, no desenvolvimento da educação inclusiva, mediante aí essa instrumentalização e oportunizando essas ferramentas de transformação no cotidiano escolar. Então, volto a repetir, não adianta exigir isso do meu professor, estou com uma alergia, exigir isso do meu professor se eu não o instrumentalizo. Não adianta, a gente precisa instrumentalizar o nosso professor, tá? Então, assim, às vezes a gente exige muito, sabe? No meu mestrado, na minha dissertação, a minha dissertação foi em campo, em escola pública. Os professores não tinham tempo para mim, não. Então, eu tinha que estar lá toda hora, todo dia, professor, para conversar, professor. E na maioria das vezes, eles falavam da dificuldade de lidar com as demandas cotidianas, porque eles não tinham formação voltada para aquela realidade. Eram formações, a galera... Teve um professor que falou assim para mim, ai, Tatiane, a gente recebe milhares de formações aqui no ano, mas as pessoas vêm aí, um fala de uma coisa, outro fala de não sei o quê. Ninguém fala daquilo que realmente eles precisam saber, daquilo que é necessidade, daquilo que é demanda para eles. Então, que você consiga fazer uma formação no ano só na sua escola, mas que essa formação esteja de acordo com a demanda, com a necessidade, com aquilo que o seu professor, que o seu grupo está precisando aprender. Tá bom? Ah, porque eu aprendi, eu sempre falo isso nos meus cursos. Ah, eu aprendi sobre inclusão escolar, educação inclusiva aqui com a Tatiane. Amanhã, formação de educação inclusiva na escola. E às vezes a demanda da escola é outra, a necessidade é outra. Então, para a nossa prática ser crítica e contextualizada, a gente precisa construir as nossas formações, construir as nossas falas, os nossos encontros baseado naquilo que é necessidade para aquele professor, para aquilo que é realidade e necessidade para aquela escola naquele momento, tá? E vamos falar agora, eu trouxe essa contextualização, contextualizar é importante, eu vou estar sempre contextualizando tudo que eu for me propor a fazer com vocês, sempre vai ter esse pouquinho de história aí, para a gente embasar a nossa prática. Então, a gente vai falar um pouquinho de autismo, depois de autismo a gente vai falar um pouquinho de como fica a prática na escola, de algumas intervenções, eu vou dando aqui algumas orientações práticas para vocês. Então, o termo autismo originalmente significa voltado para si mesmo e ele foi utilizado pela primeira vez em 1906 por Plowler, que na época estudava o processo de pensamento em pacientes psicóticos. Então, naquele tempo, o autismo ele era muito confundido ainda com esquizofrenia. Então, para esses autores, naquela época, o autismo ele significava uma perda do contato com a realidade, tá? Ele representava essa perda, então, que é
que é muito mais comum em pacientes esquizofrênicos. E aí, em 1943, o psiquiatra norte-americano Leo Kanner estabeleceu critérios diferenciais em relação à esquizofrenia, isolando o autismo infantil como uma entidade nosológica distinta. Esse autor, o Léo, esse psiquiatra, falo Léo como se fosse muito íntima, né? Mas ele colocou, pessoal, 11 critérios, tá? Eu não coloquei, se eu fosse detalhar tudo aqui para vocês, a gente ia terminar essa aula amanhã, para vocês terem ideia, isso é só um módulo no meu curso de inclusão escolar, então não daria para colocar os detalhes, mas ele coloca 11 critérios, tá? E daqui a pouco, depois vocês pesquisem, mas esses critérios em gerais, ele fala dos comportamentos estereotipados, ele fala da comunicação, ele fala das dificuldades de comportamento, dos prejuízos de comportamento. Então, em geral, ele vai falar das ecolalias, ele vai falar desses sinais que a gente conhece de maneira geral aí no autismo, tá? E aí eu trouxe a definição de autismo pelo nosso DSM. Então, ele vai dizer que a presença de um desenvolvimento comprometido ou acentuadamente anormal de interação social e da comunicação e um repertório muito restrito de atividade e interesses. De maneira geral, pessoal, eu costumo dizer que é uma tríade, que o autismo o prejuízo, eu chamo de tríade, né? Então, para a gente pensar o autismo, a gente vai pensar nesse prejuízo, nessa tríade. Essa tríade vai ser o quê? Eu pus aqui para vocês: comunicação, interação social e comportamento. Então, quando a gente pensa no autismo, quando a gente pensa nessa definição aí de TED, das características, a gente vai pensar nessa tríade de prejuízo, que é o que a nossa criança, o nosso aluno com TEA normalmente vai apresentar. Boa noite. Ok, falado isso, Mas mas como é que fica, então, na escola? E na escola? O que a gente vai fazer, né? Porque o autismo a gente consegue estudar, inclusive eu vou mandar a foto desse livro para vocês depois. É um livro muito bom para a gente entender de maneira completa, com uma linguagem acessível, um pouco de cada uma dessa tríade, né? Então, o que seria esse prejuízo na comunicação? O que seria esse prejuízo na interação social? O que seria esse prejuízo no comportamento? Esse livro aqui, Autismo, o desenvolvimento do autismo, ele traz para a gente o entendimento de como é que acontece o desenvolvimento da criança, pensando aí nesses 3 prejuízos que acarreta o seu desenvolvimento, tá? Então, é um livro que eu sugiro, que eu indico. No final da aula, eu mando a foto para vocês no nosso grupo do WhatsApp. Ok, já entendemos de maneira geral sobre inclusão, já aprendemos um pouco da história, né? Historicamente, falamos um pouquinho sobre o autismo. Então, vamos pensar agora na escola. Como é que fica na escola? Vamos lá. Na escola, a gente precisa pensar como eu, Tatiane, como eu, Aldenice, Janaína, Fernanda, Célia, minha aluna da faculdade? Olha, muito legal. Como eu, Célia é minha aluna presencial, olha o privilégio que ela tem aí. Legal, Célia, bom te ver. Então, como eu, Célia, Marlice, como que eu vou ajudar o meu aluno que é único? Esse precisa ser o meu pensamento. Como eu vou ajudar o meu aluno que é único? Não é o meu aluno com autismo, é o meu aluno que é único.
Por que a gente precisa... Por que esse precisa ser o nosso primeiro pensamento, pessoal? Porque a escola, ela é um lugar potente de desenvolvimento, isso é claro, mas ela também pode ser muito aversiva para uma criança, para um aluno com autismo. Então, para isso, para que a gente consiga organizar essa criança, esse aluno, nesses diversos fatores aí desafiadores, a gente precisa constantemente ter as nossas reuniões multidisciplinares, discutir sobre as particularidades da nossa criança, desse nosso aluno, da nossa criança, ter a família como grandes parceiros e formações constantes. Eu acho que eu não falo aqui na frente sobre a importância dessas reuniões, né? Normalmente, nas escolas que eu atuo, me dá um lencinho aqui, por favor. Normalmente, nas escolas que eu atuo, eu sempre tenho a quinta-feira como momento de reunião multidisciplinar com as profissionais que têm nas suas salas crianças atípicas. Por que eu faço isso, pessoal? Porque a gente precisa discutir PBI, PEI em algumas escolas, a gente precisa ver como está o desenvolvimento desse aluno, eu preciso saber quais são as angústias dessa professora, o que deu certo ao longo da semana no seu planejamento, o que não deu certo, o que ela está tendo como dificuldade, o que ela está sentindo de desafio. A gente precisa estar perto, a gente precisa acompanhar, a gente precisa estar junto, a gente não pode deixar assim solto. Então, uma vez na semana, é uma prática eu ter essa reunião com essas profissionais, com as professoras, então professoras, pedagogas, corpo pedagógico, e sempre que, quando essa criança, né, vem de uma realidade que tem terapias fora, que tem acompanhamento fora, sempre que a equipe está disponível, a gente também marca a reunião multidisciplinar, a escola junto, a professora e essa equipe, para a gente acompanhar o desenvolvimento dessa criança como um todo, tá? Então, a escola, ela é um ambiente importante. Isso a gente sabe, né? É na escola que a criança vai aprender regras de conduta, relacionamento social. É na escola que ela vai conviver com crianças da mesma idade. É na escola que ela vai se relacionar. É na escola que ela vai ter essa convivência social. Então, a escola, ela vai ser um lugar, a escola é um lugar muito importante para o desenvolvimento das nossas crianças, sejam elas típicas ou sejam elas crianças atípicas. A gente não pode abrir mão desse momento na escola. Como é que fica a nossa atuação na escola? Como é que a gente consegue se organizar? Só um pouquinho, deixa eu pegar o material aqui que eu vou já mostrar para vocês. Como é que a gente pode pensar, então, a nossa atuação? A primeira coisa é pensar na estrutura da sala. Como é que a minha sala está estruturada? A minha sala está adequada para receber o meu aluno? Como é que está a disposição das cadeiras? Onde é que esse meu aluno vai sentar? Então, isso tudo a gente pode pensar enquanto psicólogos escolares para a gente conseguir, pessoal, orientar a nossa escola, né? Se a nossa escola ainda tem dificuldade aí com processos de inclusão. O professor precisa conhecer muito bem o aluno, a gente precisa deixar isso muito claro. O professor precisa conhecer, o professor ele precisa conhecer o nosso aluno, o professor ele precisa conhecer bem esse aluno, para que ele consiga saber quais são as dificuldades que esse aluno está sentindo, para que ele consiga perceber quais são as dificuldades que esse aluno tem, quais são as suas potencialidades também. Gerar necessidade de fala e interação social sempre. O que é gerar necessidade de fala e integração social? Sempre. O nosso aluno com autismo, pessoal, ele é um aluno que ele tem uma série... Lembra que eu falei anteriormente dos prejuízos? A tríade de prejuízo da nossa criança com autismo? Vou voltar aqui para vocês, para quem não anotou. Então, o que a gente falava da tríade? Comunicação, interação social e comportamento. Então, quando eu falo aqui que o meu aluno
ele é um aluno que apresenta prejuízo nessas 3 áreas. Tem criança que vai chegar na escola e que não é verbal, né? Então, tem crianças. Isso. Ou eu vou pedir para o Ronaldinho desativar o chat um pouquinho, Ronaldinho, por favor. E aí, daqui a pouquinho a gente abre de novo. Vocês podem conversar, colocar as dúvidas de vocês no nosso grupo, no Telegram. A gente tem um grupo. Eu vou pedir para o Ronaldo, chamo ele de Ronaldinho com intimidade, mas vocês é Ronaldo. Eu vou pedir para ele colocar daqui a pouquinho, porque realmente atrapalha um pouquinho os colegas, né? Pedir para ele colocar o nosso link do Telegram para vocês entrarem, para quem ainda não está. Lá o canal é aberto para vocês discutirem, conversarem, trocarem suas práticas, tá bom? Eu tenho alguns dias que eu estou lá constantemente falando, tirando dúvidas, mandando material, mandando tudo para vocês no nosso canal, tá? Então, quando o nosso aluno ele tem essa dificuldade, ele apresenta essa dificuldade, se eu entendo que meu aluno tem dificuldade, né, apresenta prejuízos nessa tríade, eu preciso ajudar o meu aluno a desenvolver. Como é que eu faço isso? Às vezes eu tenho um aluno verbal que tem autismo, mas ele é verbal, tá? Legal. Às vezes ele não é verbal. Às vezes ele é verbal, mas ele fala assim com ecolalia. Ele repete o que a gente está falando. Ele fala pouquinho. E aí, como é que eu vou gerar a necessidade de fala do meu aluno? O meu aluno veio, eu vou entregar, e a gente não precisa ser, só a mediadora, não. Só a professora que está com ele, a mediadora, não. A gente faz isso numa passada. Você entregou ali o papel para fazer o desenho, entregou o papel, um exemplo, tá, gente? Entregou um papel ali, todo mundo vai fazer um desenho. E aí, você vai passar com os lápis e você vai dizer assim, ó, João, você quer o verde ou o amarelo? Estou gerando necessidade de fala. Ele vai ter que dizer qual ele quer. E aí ele vai dizer verde. Se ele ainda não fala, ele vai apontar. Apontar, pessoal, isso aqui, ó, apontar é pré-requisito básico de fala. Se ele apontar, isso é uma comunicação. Ele está comunicando alguma coisa. Eu já gerei necessidade de fala. Se ele mostrar ou se ele pegar, eu já gerei uma necessidade também. Então, eu preciso gerar essa necessidade constantemente. Quando a gente faz isso com mais naturalidade, quando a gente faz isso com mais. No nosso cotidiano, isso se torna uma coisa natural depois. Eu faço isso muito naturalmente. O aluno, às vezes, está chegando para lanchar e você sabe que ele quer água, que ele está perto do bebedouro. E aí você passa e diz assim: e aí, Fernanda, você quer água ou você quer suco? Gerou necessidade de fala. E aí, quando a gente tem as nossas reuniões multidisciplinares, a fono... Ai, Tati, como tu aprendeu tudo isso? Pelo amor de Deus, isso é fonoaudiologia, gente. Eu aprendi isso nas reuniões multidisciplinares, trocando com fono, conversando com as minhas parceiras fonos, fazendo diversos cursos aí, o tempo todo, formações. É assim que a gente vai aprendendo, principalmente nas nossas trocas. E aí, se a gente está lá na nossa reunião multidisciplinar, conversando com a nossa fono, e aí a nossa fono vai dizer assim, ó, eu estou trabalhando sim ou não. Ele ainda não fala, o nosso aluno não é verbal, estou trabalhando sim ou não. Então, sempre gere necessidade de fala com sim ou não. Então, ao invés de eu perguntar se ele quer verde ou amarelo, se ele quer água ou suco, se ele quer pão ou bolacha, eu vou falar assim, ó, você quer o lápis amarelo? Sim ou não? Sim ou não? E aí eu posso gesticular para facilitar para ele. Você quer o lápis amarelo? Sim ou não? E aí eu posso aceitar o sinal. Isso já é pré-requisito de fala, ele já está imitando. Isso já é imitação. Para a criança falar, ela precisa imitar. A gente vai falar disso lá na frente, eu acredito, senão eu já estou falando aqui. Imitação é pré-requisito de fala, apontar é pré-requisito de fala. E aí, quando a gente entrega para o nosso aluno de mãos beijadas, ele quer a garrafinha. Gente, eu falo muito, tá? Me cortem aí qualquer coisa. E aí,
Ele quer a garrafinha, plum, a garrafinha caiu nos braços dele. Ele quer o lápis de cor, blim, o lápis de cor caiu nos braços dele. Isso não gera necessidade de fala e nem autonomia no nosso aluno. E isso é uma coisa também que vocês podem conversar muito com os pais. Uma outra coisa que eu pus aqui, tirar da zona de conforto. Quem trabalha com autismo, quem estuda autismo, minimamente, sabe que o autismo, ele leva a criança o tempo todo para sua zona de conforto, né? O que o autismo faz para a criança? O autismo leva a criança o tempo todo para sua zona de conforto, tá? O que é essa zona de conforto? Sabe quando a gente fala assim, ó, ele tá lá no mundo dele, que a criança tá ali estereotipando, girando, brincando, nananã, ele tá na zona de conforto. A zona de conforto dele é ele não tá interagindo, ele não tá falando, ele não tá apontando, ele não tá sendo exigido. Gente, confessem aqui para mim no pensamento de vocês, quem que não gosta de ficar nessa zona de conforto, gente? Quem que não gosta de dormir até mais tarde, no barulhinho de chuva, ficar deitado no ar-condicionado, lendo um livro, fazendo vários nadas, zona de conforto? Todo mundo. Ser desafiado é difícil. Entrar no emprego novo é difícil. Enfrentar desafios é difícil. Começar um projeto novo é difícil. O autismo, ele faz a mesma coisa com a nossa criança. E sabe qual é o nosso papel, psicólogos? O nosso papel, professor, em sala de aula, que é isso que vocês vão transmitir para o professor. O nosso papel é tirar, essa criança o tempo todo da sua zona de conforto. Eu preciso tirar minha criança o tempo todo da sua zona de conforto. E como é que eu vou tirar minha criança da sua zona de conforto? Fernanda, você quer o lápis ou você quer o pincel? Gerando necessidade de fala. Fernanda, você quer água ou suco? Você quer o pincel azul? Sim ou não? É isso. E eu estou trazendo aqui no contexto da fala, mas tirar a criança da zona de conforto, ela colocar a criança para brincar, para fazer atividade. É quando eu peço para a criança mostrar para mim, eu estou aqui com o alfabeto todo, imaginem que tem só o A, E, I, O, U. E eu estou ensinando o A, E, I, O, U e eu falo para ela assim, mostra o A agora para mim, coloca o A aqui na sua atividade. Isso é tirar a criança da sua zona de conforto. É falar para a criança, pegue a sua mochila, dá comandos, tire a sua mochila, coloque a sua mochila, carregue a sua mochila, calce o seu sapato. Isso é tirar a criança da sua zona de conforto. Então, a nossa atuação na escola, ela precisa girar em torno desses aspectos que eu estou colocando para vocês. E tem outro que é muito importante, que ele vem aí da análise do comportamento aplicada. O ABA. O ABA é uma ciência. O ABA é uma ciência, né? Só de falar que é ciência, eu não preciso nem falar que funciona, que isso, que aquilo. Então, hoje, cientificamente comprovado, é a ciência ABA, que tem mais resultados ali esperados com nossas crianças com TEA. Então, suporte de dicas, isso que eu vou ensinar para vocês, turminha, aprendi numa especialização, aprendi em curso, de uma série de coisas, e eu vou trazer isso para vocês hoje na prática, também no dia a dia. Então, o suporte de dicas é algo que a gente aprende em análise do comportamento. Se eu tenho um aluno com autismo, eu preciso saber oferecer suporte de dicas para o meu aluno. Eu preciso saber a sequência de uma hierarquia de dicas. Não se desesperem, que eu vou já ensinar isso para vocês, porque isso eu tenho certeza que eu coloquei aqui descrito. Então, de maneira geral, qual é o básico na nossa atuação? A gente precisa saber sobre reforçadores, tá? A gente precisa saber sobre hierarquia de dicas, que foi o que eu falei anteriormente, que eu vou já ensinar. Técnicas específicas e técnicas de ensino. Eu não vou conseguir me aprofundar hoje com vocês em técnicas específicas e técnicas de ensino, tá? Hoje, assim, trazendo uma pincelada, um básico para gerar curiosidade e vocês buscarem. Mas eu vou trazer o que é de mais importante, que são os nossos reforçadores e hierarquia de dicas. Isso é um básico, tá, gente? Se a gente for pensar assim, Tati, o que é o basicão para a gente começar, é isso aqui, tá? Então, vamos lá. Reforçadores. O
que são os reforçadores? Reforçadores, pessoal, é uma ferramenta para ensinar, tá? Na verdade, é a principal ferramenta do ensino, é a principal ferramenta ali do estímulo. Todos nós precisamos de reforçadores e a gente trabalha por eles. Quer ver um exemplo? Todo mundo aqui, imagino que trabalhe. Tudo bem, eu entendo a romantização, a gente ama a psicologia, eu amo a psicologia, eu amo o que eu faço, a gente ama o nosso fazer, mas a gente trabalha porque a gente precisa pagar a conta. Quer reforçador maior do que o dinheiro no final do mês ou no começo de mês para a gente pagar nossos boletos? Rapidinho a gente levanta para trabalhar todo dia. Isso é o nosso reforçador, tá? Então, todo mundo precisa de um reforçador, todo mundo vive por um reforçador, tá? Então, tem aqui alguns tipos de reforçadores. E esses reforçadores são primários, secundários, sociais e físicos, tá? Então, os reforçadores primários, por exemplo, são reforçadores que a gente precisa para sobreviver. Água, eu que estou aqui bebendo água o tempo todo, comida, reforçadores que são básicos. Eu vou trazer para vocês, para a gente ser um pouco mais rápido, eu não sei que horas são. 8 horas. 9, né? Então, a gente ainda tem 1 hora. Tá. Então, para vocês não saírem daqui muito tarde. Reforçadores secundários são os reforçadores que a gente mais utiliza quando a gente está nesse cotidiano na escola, que é o tangível, tá? Tangível são brinquedos, livros, esses fins de toys aqui, sabe? Então, são os reforçadores secundários. Esses reforçadores a gente usa no começo, quando o aluno chegou na escola, ainda tem muita resistência para fazer as atividades, ainda está reconhecendo esse espaço, mas o objetivo é que, com o passar do tempo, a gente não use mais esses reforçadores secundários e a gente passe para outros reforçadores, como reforçadores sociais, por exemplo. O que é o reforçador social? Muito bem, Fernanda, muito bem, Tamires, muito bem, Célia, parabéns. A gente não pode viver também de muito bem, né? Parabéns, nossa, você foi 10, é dar um sorriso para a criança, que show, você conseguiu, né? Bate 10, vem aqui, bate 10. Eu sempre faço nas minhas intervenções o bate 10, que é algo, um comando que eles entendem com muito mais facilidade, eles generalizam muito mais rápido. Então, fulano, bate 10 aqui comigo, bate 10. Então, esses são os nossos reforçadores sociais, que é o nosso objetivo, tá? De utilizar com os nossos alunos. Então, o reforçador é uma ferramenta para ensinar. Tá, peraí, Tati, quando é que eu vou usar o reforçador? Você está aqui ensinando o A, E, I, O, U, certo? Vou trazer aqui o exemplo do A, E, I, O, U. Estou aqui com o meu método fônico, método das boquinhas, ensinando o A, E, I, O, U para o meu aluno. Pegar o A. E aí eu tô aqui na turma, pessoal, vamos aprender a pagar, nananã, professora. Esse aqui é o A. A, todo mundo. A. E aí o meu aluno com autismo que tá na sala, ele não tá fazendo. Aí eu vou ter que falar da hierarquia de dicas para vocês, mas depois eu vou voltar. E aí eu tô aqui ensinando o A, e eu tô vendo que o meu aluno não tá fazendo. Turma toda tá fazendo o A. Todo mundo fazendo, todo mundo imitando a professora. Aí eu vi que a Ariane não fez, minha aluna típica, minha aluna com TEA. O Joãozinho não fez. Vou lá com o João, ó, hierarquia de dicas, suporte total, segura a mãozinha dele, essa aqui é a mão do João, essa aqui é da professora. Pego a mãozinha do João, levo no rostinho dele e faço... eu vou lá e faço o João fazer. João fez. Muito bem, João. 10. Isso é um reforçador. O João fez atividade, eu reforcei. É isso, gente, de reforçadores. Mas o João chegou na sala ainda muito primitivo, com comportamentos muito primitivos. Aí, os pais já foram na escola, conversei com os pais, eu sei que o João adora essa cobrinha do Fidget Toy. Aí eu vou lá, João. João fez, ó, dou a cobrinha. João brinca 2 segundos, é segundos. Recolho a cobrinha e coloco aqui no meu jalequinho. De volta. Reforçador
assim, tangível, de brinquedo, ele não pode ficar o tempo todo à disposição da criança. Se ele fica o tempo todo à disposição da criança, ele deixa de ser um reforçador. Porque a criança tem ali o tempo todo, é igual eu ficar toda hora, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Deixa de ser um reforçador, tá bom? Então, eu utilizo o meu reforçador para reforçar aquele comportamento legal que a minha criança fez, aquilo que ela conseguiu desenvolver. Aí eu tô 2 semanas ensinando o A, E, I, O, U. Na terceira semana, eu tô aqui, ó. Como é o I? Tá a sala toda já imitando. E aí eu olho o João já tá fazendo. Ó, eu viro pro João, muito bem. Reforçador social, dou uma reforçada que ele conseguiu fazer sozinho, tá bom? Então, isso são os nossos reforçadores. Aí entra a hierarquia de dicas. Hierarquia de dicas, gente, é muito importante vocês aprenderem, para vocês ensinarem as professoras de vocês. Isso muda o mundo. Tem o comercial assim do Itaú, eu vou parafrasear. Isso muda a vida. As minhas professoras, quando aprenderam isso, nossa senhora, assim, mudou a nossa vida na escola, tá? Então, o que é hierarquia de dicas? Ela é tipo um fade out no nosso momento ali de interação com a nossa criança. A hierarquia de dicas, ela consiste em eu retirar gradualmente dicas que eu dei para a criança para que ela conseguisse fazer uma atividade. Qual é o objetivo da hierarquia de dicas? É que a criança não erre tanto e se mantenha motivada. Porque se ele está ali errando, tem uma hora que ele vai e desmotiva. Então, em alguns casos, essa hierarquia de dicas, ela é apenas verbal. Então, bora dar o nosso exemplo aqui. Deixa eu ver o que eu vou dar de exemplo para vocês conseguirem visualizar. Vamos imaginar que vocês estão na sala de aula, a professora está na sala. Deixa eu pensar num exemplo rápido para vocês conseguirem ver o movimento da minha mão. Já sei. A professora está aqui na sala, vou continuar no A, E, I, O, U, tá? A professora está pedindo agora, todo mundo na sala já aprendeu A, E, I, O, U, e agora a professora está correlacionando A de avião, E de elefante, I de igreja, O de óculos, U de alguma coisa, tá? E aí eu vou pegar aqui o exemplo do óculos. A professora vai falar assim, ó, para cada aluno da sala, Fernando, pega aqui um objeto que começa com a letra O. Aí lá vai Fernando. Fernando é nosso aluno típico. Fernando vai lá e pegou o óculos. Júlia, pega um objeto que começa com a letra A. Júlia foi lá e pegou o avião. Aí chegou a vez do nosso aluno atípico, o nosso aluno com autismo. Primeira coisa, a professora não vai falar uma frase tão longa assim. A nossa adaptação já começa assim, tá? A nossa vocalização. Ela não vai falar, fulano, pega lá um negócio, ela vai ser sucinta. João, pega um objeto com O, simples, 3 palavrinhas. Pega o que começa com O. Aí o João, ele não sabe, ele ainda não generalizou isso, ele vai ficar olhando para a professora. Aí começa a nossa hierarquia de dicas. Qual é a primeira dica que a professora vai dar para o João? Leiam aí no slide, ajuda física. O que é essa ajuda física? Olhem aqui. Essa mão é a mão do João e essa mão aqui é a mão da professora, tá? E aí o óculos, segura o óculos nessa altura, que para mim, para eles conseguirem ver. Imaginem que o óculos está aqui no chão da sala, no meio dos objetos, enquanto a professora está explicando. E aí a professora, João, né, pega o óculos. Ela já deu ali uma dica para o João, já falou mais, já adaptou, já falou para o João que é o óculos. Mas ele está com dificuldade, está perdido. O que a professora vai fazer? Manda a professora. Ela vai segurar a mão do João, olha só o movimento, e vai levar a mão do João até o óculos, repetindo.
pega o óculos, ou então pega o objeto, né? Pega o óculos, ela fez o João pegar. Uma ajuda física, tá? Ou a professora, ou a mediadora, quem vai estar ali com o João, professor auxiliar, normalmente a mediadora, né? Vai lá, pega o óculos, mas é importante a professora saber. Isso é ajuda física. Eu vou ficar dando ajuda física para o João para sempre? Não. Eu vou observando que, com o passar do tempo, o João vai entendendo melhor sem precisar da ajuda física. Lembra que eu falei aqui do fade out? Eu vou tirando a dica gradativamente? Chegou o momento que o João não precisa mais da ajuda física, né? Ele não precisa mais que eu faça isso, eu não posso deixar ele o tempo todo dependente dessa ajuda física. E aí eu já tiro a ajuda física, João não precisa mais de ajuda física. E eu venho com a minha ajuda leve. O que é a minha ajuda leve? Eu toco na mão do João. João, o óculos, eu não seguro mais. O óculos, eu faço esse movimento, tá vendo a diferença? Ajuda física, eu segurei e fiz ele pegar. Ajuda leve, eu faço esse movimento, olha só. Eu empurro, eu vou levando a mãozinha dele para o objeto para ele pegar. Vai chegar um momento que o João não vai mais precisar da ajuda física e nem da ajuda leve. Aí eu venho com a minha ajuda gestual. O que é a minha ajuda gestual? Pega o óculos. Eu só mostro. Pega o óculos, sinaliza para ele e ele mesmo vai lá e pega. E aí chega o momento que o João não precisa mais de ajuda física, nem de ajuda leve, nem de ajuda gestual. Só precisa do verbal. Aí eu falo, João, pega o óculos. Eu já até fiz aqui uma gestual mostrando, né? João, pega o óculos. Só uma ajuda verbal. Então, hierarquia de dicas, pessoal, é isso, tá? Então, esse fade out é a gente ir tirando gradativamente um suporte que eu já dei. E isso a gente inclui no nosso PDI. Então, o aluno vai precisar de que tipo de ajuda aqui, de ajuda física, no começo, na maioria das vezes, eles precisam de ajuda física, sim, tá? Então, é uma criança que vai precisar de uma ajuda física, mas depois a gente vai vendo que tá avançando, a gente tira a física, e aí a gente vem com a leve, e aí a gente vem com a gestual, até chegar o momento que o João não vai mais precisar de ajuda. Ele vai precisar apenas que a gente dê um comando claro para ele que ele consiga compreender o que a gente está falando. Tá bom? Parece um bicho de 7 cabeças, mas não é um bicho de 7 cabeças, não, se a gente coloca em prática no dia a dia. Uma coisa que eu acho legal a gente fazer sempre, em sala de aula, é pedir para toda a turma fazer uma atividade. Pus isso aqui para vocês, fazer uma atividade que o aluno com autismo faz muito bem. Então, por exemplo, se o nosso aluno com autismo, ele faz muito bem contar histórias. A gente vai pedir para toda a turma fazer essa atividade. Se ele pinta muito bem, então a gente vai estimular essa integração da turma. A gente pode pedir para o nosso aluno para a gente trabalhar essa inclusão em sala de aula, para a gente trabalhar essa integração entre os pares, para que o nosso aluno escolha a próxima atividade. Sabe aqueles momentos na sala que a professora faz as atividades e depois tem o intervalo, que pode ser a massinha, pode ser, sei lá, qualquer coisa? A gente pode dizer para o nosso aluno escolher o que vai ser a próxima atividade para a turma toda fazer. O professor, deixem isso sempre muito claro para os professores de vocês. O professor, ele é fundamental para a vida do nosso aluno com autismo. E ele pode fazer a diferença na vida acadêmica e na vida social desse aluno, tá bom? Atividades para a escola, atividades aqui, se a gente for pensar em educação infantil, que a gente pode estar utilizando e adaptando na escola. Atividades grafomotoras, para quem não sabe, atividades grafomotoras são essas atividades assim, tá? Aqui, trouxe aqui um exemplo, tenho vários, só que minhas fichas estão todas rabiscadas. Caderno sem pauta, para o aluno ter um espaço ali maior para escrever. E antes de pensar na escrita, pessoal, pensar no que é pré-requisito básico para a escrita. Só uma dica antes de eu falar da escrita.
Tenham sempre os materiais de vocês, se possível, plastificados, principalmente esses de treino, porque depois a gente passa um alquinho e a gente consegue utilizar de novo, tá? Quando a gente usa papel normal, a gente acaba tendo que imprimir várias vezes e gera todo um gasto, tá? Pessoal, eu trouxe aqui esse pré-requisito para escrita, porque eu estava recebendo umas demandas muito grandes, tanto no Insta quanto nas escolas, de dificuldades com letramento e de alfabetização da criança. E aí eu me pergunto, tudo no autismo, a gente precisa entender o que é o pré-requisito. Lembra que eu falei para vocês do pré-requisito da fala? Antes da criança falar, isso é desenvolvimento, tá? Isso não é só para criança com autismo, não. Isso é desenvolvimento infantil. Então, nós, psicólogos, estudamos desenvolvimento infantil. Então, antes da criança falar, ela precisa aprender a imitar, né? Ela precisa, se eu falar para ela aqui, ó, faz igual, minha criança, precisa ter essa habilidade da imitação. Imitar é o pré-requisito básico de fala. Apontar mostra quando a gente está contando historinha, né? E a gente fala para nossa criança. Não, aí mesmo, essa. Não, grava. Então, quando a gente está mostrando para a criança, por exemplo, um material e a gente pede para ela apontar, aponta o urso. Mostra o urso. Apontar, quando ela faz esse movimento, eu estou fazendo aqui para o livro, mas aí seria, né, o movimento do apontar, isso é um pré-requisito básico de fala. Então, isso é básico na fala, para a criança desenvolver a fala, né? Apontar, pegar nossa mão, mostrar o que ela quer. Por isso que a gente precisa gerar essa necessidade de fala sempre. E o que seria esse pré-requisito básico para a escrita, quando a gente pensa na escrita? Não adianta, pessoal, eu querer que a minha criança cubra pontilhados. Não adianta eu querer aqui, ó. Não sei se dá para vocês verem que tem os pontilhados. Não adianta eu querer que a minha criança veja cubra os pontilhados, se ela ainda não sabe o pré-requisito básico, ó, traço. Fazer traço. Depois que ela aprendeu, olha o movimento do traço, para baixo, né? Para baixo. Depois que ela aprendeu a fazer o traço, ela precisa aprender a fazer, ó, o outro tipo de traçado. Agora eu vou fazer o traçado na horizontal. Olha o movimento. Fez o traçado na horizontal, ela precisa aprender um círculo, uma meia-lua, meio aberto, mais ou menos. Fez isso aqui, ela vai fazer o círculo. Isso tudo é pré-requisito. A minha criança conseguindo fazer tudo isso, como é? Olha que é. Foi e desceu. Aí sim eu posso entrar na parte de pontilhados com a minha criança. Antes disso, eu preciso ensinar, exercitar com ela o que é pré-requisito básico. E esse pré-requisito básico a gente vai colocar onde? No nosso PDI, no nosso plano, quando a gente está ensinando ali, trabalhando as dificuldades do nosso aluno. Outras atividades para a escola: pareamento, imitação grossa, contato visual e contato social, tá? Pareamento é a gente, por exemplo, eu ter aqui, vamos imaginar que esse porquinho é um leão, igual tá na foto, né? E a minha criança coloca, vamos lá, coloca o leão aqui, identifica o leão, ela separa por categorias, isso é pareamento. Contato visual, ela está o tempo todo trazendo a criança para o meu campo de visão. Eu estou aqui dando aula, eu estou olhando todos os meus alunos, mas eu preciso fazer com que o João olhe, ó, para cá, para os meus olhos. Porque se o João olhar nos meus olhos, quando a professora estiver aqui na frente ensinando, ele não vai estar assim, olhando para o nada, olhando para baixo, estereotipando, ele vai estar procurando, ele vai buscar o olhar da professora. E aí ele vai estar assim, ó, olhando para a professora, olhando para frente. E como é que a gente treina esse contato social com a criança quando eu estou ensinando para ela
Eu trago o objeto, ó, no meu campo de visão. Se eu quero que a minha criança pegue o lápis vermelho para ela pintar o círculo de vermelho, eu vou lá e falo, ó, você quer um lápis vermelho? Vocês observaram que automaticamente eu trago tudo para o meu campo de visão? Porque o tempo todo exercitando isso, eu trago para cá, ó. Aí a minha criança ela vai acompanhar o objeto e ela vai procurar e ela vai ver que está aqui e ela vai buscar esse contato social. E a gente, quando a gente treina a nossa mediadora, para a nossa professora auxiliar, tá ali fazendo isso o tempo todo com a nossa criança, quando eu estou aqui na frente falando, a minha criança vai estar olhando para mim, tá bom? Ela vai buscar esse contato social. Aí eu pus pareamento por categoria, mando essa categoria, esse programa de dar pequenos comandos para a criança. Pega aquilo, coloca em cima, traz, pega um lápis, etc. Identificação, nomeação, imitação motora grossa, imitação motora com objetos. Isso tudo para fazer parte do nosso plano. E aí eu trouxe alguns recursos para vocês aqui, tá? De sugestão, mas eu acho que eu acabei até mostrando. Esse aqui, eu queria falar sobre isso. Eu não sei se vocês conhecem, acho que daqui a pouquinho já pode até ativando o chat novamente, Maldinho, para eles responderem algumas coisinhas, acho que eu consegui. Isso aqui são algumas fichas do que a gente chama de PECs. Eu vou escrever aqui para vocês, não sei se eu consigo. Estou falando que está com ruído, está vazando. Ai, meu Deus. Tá ruim o áudio? Chat aberto. Obrigada. Tá dando retorno à sua voz. Acho que agora vai melhorar. O microfone ligado. Tentem ver para mim, por favor, se tem algum microfone ligado para desligar. Não, nossa, não. Estão falando que tem um microfone ligado aqui em uma das salas e está dando microfonia. Acho que nas outras salas está tudo bem. Melhorou, estão sinalizando que melhorou. Ok. Então, seguindo. PEX, pessoal, ok. Já vi que está ok. Obrigada. Eu vou escrever aqui, vou escrever em todos os nomes, os grupos, como escreve, tá? Para vocês. PEX é um método de comunicação alternativa, tá? Então, PEX isso aqui não é uma obrigação da escola. Eu estou trazendo, o PEX é um parêntese para nível de conhecimento de vocês, tá? PEX não é obrigação da escola desenvolver, da psicóloga da escola, do professor, tá? O que acontece? Quando o nosso aluno chega na escola, ou da educação infantil, do fundamental, do médio, que ele não é um aluno verbal, e não fala. Outro dia eu participei de um congresso internacional onde uma fono, ela falava assim, uma criança, isso me marcou tanto, gente, isso me marcou tanto, que eu refleti tanto sobre isso. Ela falava assim, ó, uma criança que não fala, uma criança que não é verbal, não significa que ela não tem nada a dizer. Às vezes as crises dos nossos alunos é porque eles não estão conseguindo se comunicar uma necessidade. E aí, a fonoaudiologia desenvolveu métodos de comunicação alternativa para que esse aluno ele consiga falar. E isso é treinado nas terapias desse aluno, não é na escola, tá? Novamente, estou trazendo para conhecimento para quando chegar algum aluno com vocês aí com PECs. PECs, imagine que é um fichário. Eu ia pedir o PECs de uma paciente minha, esqueci para mostrar para vocês. Vou tentar pegar para a aula de amanhã. Imaginem um fichário com várias lâminas dessa e várias figuras desse tamanho. É esse o padrão, desse segmento, grudadas por segmento. Exemplo, escola, casa, não, o que eu gosto, TV, não. E aí a criança, quando ela quer comunicar alguma coisa, por exemplo, xixi, às vezes ela quer ir ao banheiro fazer xixi e ela não sabe falar. E a professora não está entendendo o que ela está tentando falar. Ela vai lá no PEX dela, pega a figurinha dela, ó, e
mostra e entrega para a professora. A professora vai ver, você quer água, você quer xixi. Então, o PEX, ele é um método de comunicação alternativa, tá? O PEX, ele vem aí para auxiliar na comunicação da criança. Então, é muito importante que vocês saibam o que é isso, para quando a sua criança chegar com essa pastinha, vocês consigam entender o que essa criança, o que é esse instrumento, o que é esse material, tá? Então, isso é o PEX. Tá bom? Um método de comunicação alternativa. Chegou na escola, criança, você sabe que você só vai aceitar da sua criança a fala, né? Só vai aceitar o que ela está pedindo se ela mostrar a figura do PEX para você, tá bom? Então, isso aqui é um PEX. Que mais? Aí o método das boquinhas, tá? Que é um método que eu já falei, que é bem legal para a gente trazer, para a gente ter na nossa escola. Uma outra coisa que é muito legal a gente ter na nossa escola, para a educação infantil, esses quebra-cabeça que normalmente o governo disponibiliza, né? Os pais, eles são baratinhos. Esses quebra-cabeças assim, ó, não sei se está dando para ver, de 4 peças, tá? Por que 4 peças? Porque é importante que a nossa criança ela consiga concluir uma atividade que ela termine, tá bom? Uma outra coisa que eu gosto de usar também é essas caixinhas de diálogo. Eu tenho essa aqui, inventando diálogos, tá? Então, para o nosso aluno criar algumas falas a partir das imagens que ele está vendo. O livro eu já mostrei para vocês, que era um ponto importante que eu queria trazer, tá? Deixa eu tirar algumas dúvidas aqui. PEX é tipo a rotina escolar? Não. PEX não é. Foi legal você tocar nesse ponto. Rotina visual, previsibilidade é diferente de PEX. Rotina visual. Tá. Rotina visual é diferente, tá? Rotina visual, pessoal, é quando a gente coloca a rotina para a criança identificar visualmente o que ela vai fazer naquele dia na escola. Então, por exemplo, tem lá na rotina visual, lavar as mãos, e hora da água, hora do lanche, hora do recreio, nananã. Isso é rotina visual, tá? Previsibilidade é eu anteceder para a criança aquilo que vai acontecer depois, de preferência dentro da rotina. Então, na próxima, depois dessa atividade de inglês, você vai para o recreio, tá lá na rotina visual para a criança visualizar e saber o que ela vai fazer depois. Previsibilidade evita muitas crises no TEA, tá? Evita muitas crises aí de comportamento, muitas crises de desorganização mesmo da nossa criança, tá bom? Então, isso é previsibilidade. Certo. Muito obrigada pelo carinho de todo mundo. Sim, esse PEX, ele é dado para a criança. O PEX não funciona se ele ficar no consultório. A criança, ela precisa ir com seu PEX para todo lugar que ela vai, porque ela vai se comunicar, né, em todos os espaços que ela está indo. Então, a criança, ela vai com PEX para o dentista, ela vai com PEX para o shopping, ela vai com PEX para a sala de aula, para todos os lugares, tá bom? Então, em sala de aula, o nosso trabalho, pessoal, ele é de instrumentalização do professor. A gente vai instrumentalizar o nosso professor para que ele consiga, o nosso professor consiga trabalhar essas questões com autonomia em sala de aula, certo? O que mais que a gente tem aqui?
Agora, você precisa saber que o seu aluno, ele não é o diagnóstico, ele é o seu aluno. O seu aluno, ele vai aprender. O seu aluno, ele vai te surpreender. Diego, Janaína, o seu aluno vai te surpreender. Fernanda, o seu aluno vai te surpreender, Tamires, tá? Mas, para que isso aconteça, você precisa de 3 coisas. Vamos lá. Não proteger demais, entender que o seu aluno ele é capaz e ele vai conseguir. Ter muita persistência, não desistir, muita persistência sempre com seu aluno e ter muita paciência. Ele é capaz e ele vai conseguir. O seu aluno, ele não é o diagnóstico, tá? O seu aluno, ele é capaz, ele consegue, ele pode. Talvez a gente só esteja utilizando as estratégias erradas com ele, mas agora vocês receberam uma série de instrumentalizações que vocês podem utilizar em sala de aula, vocês podem utilizar com as professoras. Quem ganha com isso é aquilo que a gente falou na aula ontem, são os nossos alunos com o desenvolvimento, desenvolvendo aí todo o seu potencial, tudo que ele tem, tudo que ele pode desenvolver. Tá bom? Então, Tati, pensa em um curso de técnicas. Eu já tenho um curso, gente, eu tenho um curso de inclusão escolar para alunos com autismo, com diversas técnicas, ferramentas. Eu falo de aba, eu ensino sobre inclusão, eu ensino sobre aba, eu ensino sobre intervenção na escola, intervenção em sala de aula, intervenção do professor, adaptação de material, mediação escolar. Ave Maria, é muito completo, tá? Então, eu tenho um curso de inclusão escolar, eu tenho Transformando, que é um curso que eu falei ontem para vocês, que é a base da nossa atuação na escola, que nos prepara para a escola, e amanhã eu vou trazer uma novidade para vocês no nossa aula de planejamento, tá? Os meus cursos de aba, de aplicação aba, eles são sempre presenciais, mas eu vou colocar esse curso quando eu abrir uma nova turma, eu vou disponibilizá-lo presencial e online também, tá? Então, vamos continuar. Então, não se preocupem que tem todos esses materiais, se vocês buscarem lá no nosso Instagram. Então, pessoal, amanhã é o nosso último dia da nossa jornada. Muito obrigada, Jamília. Eu sou apaixonada pela escola, sou apaixonada pela educação, pelo autismo, pelo nosso trabalho, pela nossa profissão. Acho que é por isso que é tão encantador para mim falar disso tudo também. Amanhã é o nosso último dia de jornada. Nós vamos falar sobre planejamento escolar. Eu vou trazer algumas atividades do meu planejamento pessoal de 2023. Olha aí, meu planejamento do mês de março. Eu vou compartilhar com vocês algumas coisas. Eu vou esperar todo mundo aqui. Graças a Deus, nós resolvemos todos os nossos problemas técnicos. Então, vocês viram hoje que todo mundo conseguiu entrar bem, todo mundo participou. Isso foi incrível. Todo mundo teve acesso. Agradeço a esse tempo de qualidade que nós passamos juntos. Permaneçam nos nossos grupos de WhatsApp, tá bom? Que eu devo compartilhar o que a gente está conversando aqui, alguns materiais. Quanto às slides, eu vou ver se eu consigo disponibilizar para vocês. A gente tem algumas questões com plágio, enfim, mas eu vou estudar isso com a minha equipe e vou comunicar isso para vocês em breve. Obrigada pelo carinho, por estarem aqui, e amanhã a gente se encontra com planejamento escolar. A cereja do bolo ficou para amanhã, hein? Se está excelente até aqui, tenho certeza que amanhã tem muito mais, tá bom? Obrigada pelo carinho, aguardo todo mundo. Beijinho e boa noite. E eu vou ler aqui todos os comentários que vocês estão deixando de carinho. Muito obrigada. Eu adoro ficar lendo aqui na sala enquanto vocês estão saindo.
Tati, boa noite. É possível tirar uma dúvida?